Olá a todos, eu sou Auxília Afonso de Albuquerque Melo, conhecida por Caqui, sou arquiteta, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, fiz mestrado em História na UFPE e o doutorado na ETSAB, em Barcelona, na área de projetos arquitetônicos. Há muito tempo atuo com patrimônio histórico estadual e de 1984 a 1994 fui diretora do Patrimônio Histórico Estadual do Estado do Piauí, onde durante 10 anos atuei analisando, fazendo processos de tombamento de todo o acervo cultural do Estado. Atualmente, eu coordeno o Comitê Nacional de Documentação do ICOMOS Brasil e também o Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar, o Grupal, vinculado ao curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande e ao CNPq. Então, tenho trabalhado nos últimos anos com a parte de documentação da arquitetura, especificamente, no caso das minhas pesquisas, arquitetura moderna. O trabalho que eu vou falar para vocês é sobre o trabalho que eu desenvolvi nos meados dos anos 80 para o Porto das Barcas, em Parnaíba, no Piauí. Esse trabalho foi um trabalho desafiador, porque foi um das minhas primeiras experiências práticas na área de intervenção no patrimônio. E naquela época, a gente ainda não tinha a bagagem, a experiência, né, e nem a formação que hoje a gente possui. Foi um trabalho, então, de uma arquiteta como eu, recém-formada, com 2 anos, 3 de experiência, junto com outros colegas, como o João Alberto Monteiro e a arquiteta Ana Márcia Moura. E nós 3 juntos ficamos responsáveis para fazer uma intervenção, uma salvaguarda no acervo do Porto das Barcas, que se encontrava bastante deteriorado. O conjunto estava ocupado com cortiço, certo? E muito sujo, com muito lixo, certo? Com patologias bastante adiantadas. E foi um grande desafio que eu vou contar para vocês. O trabalho no Porto das Barcas se deu, no primeiro momento, em diagnosticar aquela área, certo? Então, nós fizemos várias visitas, vários levantamentos fotográficos, arquitetônicos, mesmo porque não havia ainda um material documental referente ao projeto que nos possibilitasse intervir naquela área. Então, o primeiro trabalho foi realmente coletar todos os dados possíveis, levantando tudo, todos os 3 blocos, o bloco A, B e C, tá? Com as áreas externas também, para a gente poder entender, captar o que era aquele grande conjunto e a sua composição com os 3 grandes blocos. Após esse diagnóstico que a gente fez, a gente constatou, né, a degradação que ele se encontrava. E também nós elencamos o que era prioritário, o que a gente devia fazer primeiro, o que era mais urgente. Então, dessa forma, após todo o diagnóstico, o levantamento, o redesenho das plantas, em escalas enormes e muito material que foi gerado, a gente trabalhou entre 1984 e 1985, e eu lembro que estava na gestão, se eu não me engano, do Alberto Silva, e depois pegou também uma parte de Hugo Napoleão, começou com Bona Medeiros na gestão dele. Então, assim, foi um trabalho que durou, né, bastante tempo. Foi um trabalho longo, constante, tá certo? E que era uma prioridade dentro da política pública estadual. Então, isso foi importante, porque a gente tinha o apoio do próprio governo do estado,
da Secretaria de Cultura, que a gente estava também vinculada, e todo esse povo junto, né, com vontade, com garra, pôde apoiar todo o nosso trabalho. Sobre fatos, assim, interessantes que ocorreram nesse processo, que foi longo, como eu falei, começou por volta de 1984 e foi até quase os anos 90, foi assim a trajetória da equipe. Eu à frente dos trabalhos, né, como arquiteta e também dirigindo o Patrimônio Histórico Estadual. A Ana Márcia Moura me sendo como assistente, trabalhando junto comigo. E o João Alberto, com a experiência de projeto que ele tinha, ele era o mais experiente de nós três na época, na área de escritório em si, tá? Nós três juntos, a gente conseguiu fazer uma porção de coisas. Eu lembro que aquele bloco que margeia todo o rio Igaraçu, que estava bastante deteriorado, nós conseguimos restaurá-lo todo. Na íntegra, o telhado foi recuperado com seus troncos de carnaúba, as telhas lavadas, reposição de algumas que a gente poderia tirar de algumas outras áreas que já estavam danificadas, e conseguimos implantar um restaurante que chamava Rios, lá na esquina, e todo aquele deck que dava para o rio Igaraçu. Foram construídos também baterias sanitárias, toda a infraestrutura necessária para o entorno e para o bloco em si. Naquele bloco ficava, então, uma espécie de área alimentar, com restaurante, sorveteria, bar, e que depois foram instaladas agências de turismo que até hoje estão lá funcionando. No bloco B, aquele bloco que fica do lado direito de quem entra, né? A gente, na época, fez o projeto para a instalação da Caixa Econômica Federal, que funcionou lá na esquina durante anos. Tempo depois, a Caixa saiu de lá e se transformou também toda aquela rua em bares, lojas, certo? Sendo feita uma pousada, tá? Muito legal que na época nós aproveitamos todas as paredes, intervenção mínima possível, respeitando toda a arquitetura, todos os atributos construtivos, né, da época das charqueadas, o piso, o teto, as grossas paredes, as portas, tudo foi preservado, sendo feito apenas alguns acréscimos no programa, como os banheiros, por exemplo, que precisavam para o funcionamento de uma pousada, né? No último bloco, na época, nós desenvolvemos o projeto para a sede da FIEP, a sede da Pientu, e a sede da FIEP ficou bastante interessante, e já foi nos anos 90, certo? Já tem, assim, um uso de cores um pouco pós-modernas, porque eram cores que estavam, né, naquela época no interior. Então, a parte administrativa e uma intervenção legal que eu sei que funciona até hoje é o auditório, né, da FIEP, que fica, o auditório que na época tinha o nome Freitas Neto, que a gente conservou a tectônica das grandes paredes, né, com pé direito duplo em pedra, portas em madeira fichada belíssimas, e jogamos um teto de madeira ripada para proteger o interior por conta do ar-condicionado que era necessário. Mas ele, de uma forma em geral, manteve as suas características originais. Uma coisa que eu não gostei nessa intervenção e que eu mudaria seria o piso. O piso eu acho que não ficou legal. Eu acho que se a gente mantivesse um piso bruto, rústico, como era, ficaria mais original e com maior qualidade de construção e de projeto. Bom, e finalmente, assim, aquele conjunto, eu tenho um grande carinho por ele, porque realmente
fez parte da minha vida profissional durante muitos anos, quase uma década. Eu estava ali dentro fazendo coisas. Eu lembro que uma das últimas intervenções minhas, tá, foi na parte de eventos ali na frente, onde juntos projetamos com a equipe que eu falei um palco, tá, tirando partido de uma estrutura já existente metálica que nós desentaipamos, tá, para poder deixar à vista do conjunto original. Esse espaço ele tem bastante uso e assim uma coisa assim que eu gostaria de fazer e não teve tempo de fazer na época foi aquela parte das ruínas que fica na parte posterior. Ali eu sempre idealizei, né, tirar partido cenográfico daquelas ruínas, não fazer nada nelas, apenas conservar, consolidá-las enquanto ruínas, com os princípios, né, básicos de intervenção, que é justamente ter o menos possível, respeitar a contemporaneidade quando intervir, certo? E ali ficaria lindo se a gente pudesse fazer áreas de convivência com um projeto de iluminotecnia legal, para que ficasse um grande boulevard, um grande passeio, integrando todos os 3 blocos do Porto das Barcas com aquela área externa que é belíssima, né? O conjunto do Porto das Barcas, sem dúvida, é um dos cartões postais do patrimônio cultural piauiense, que é símbolo, que marca a fase das grandes charqueadas, né, do ciclo do gado, da cultura socioeconômica histórica piauiense. E para mim foi um prazer muito grande, né, uma honra poder trabalhar naquela intervenção. Foi uma oportunidade assim ímpar e que eu guardo com muito carinho. E eu fico feliz que hoje as pessoas reconheçam esse trabalho e preservem na sua memória, né, esse momento de tentativa de resguardar o patrimônio arquitetônico piauiense. É isso. Obrigada a todos.